Agora já posso cumprimentar o nosso querido Tárcio Cruz. Boa noite, Tárcio, falando do que a gente gosta, política. Isso mesmo, Lívia, boa noite a você, boa noite a todos. Encerrando a semana com notícia quente e exclusiva. Quente e exclusiva, do jeito que a gente gosta. O secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, falou com exclusividade à TV Cidade Verde sobre a retirada do seu nome pela disputa da vice-governadoria, que seria para o próximo ano, ao lado de Rafael Fonteles. Vamos conferir. Olha, ontem eu tive uma conversa muito boa com o governador Rafael Fonteles, a gente teve mais de 3 horas de conversa, e eu reforcei para ele o meu compromisso com a segurança. E achava que a segurança era incompatível com a política, porque eu preciso me dedicar à segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a política também exige muito. Então, conversei com ele numa conversa muito serena, e ontem eu disse para ele que quero me dedicar à segurança como me comprometi no começo da gestão até o final de 2026, e que eu renunciava a qualquer pré-candidatura. Então, de boa, fico feliz que meu nome seja lembrado, mas eu estou realmente focado em segurança, e esse caso de ontem reforçou o meu argumento, porque quando eu saí da casa do governador, fui informado sobre o sequestro, e desde ontem à noite todos estão envolvidos da cúpula da segurança nesse caso. Então, é melhor que eu continue me dedicando à segurança e no futuro, quem sabe, mas não agora, eu quero continuar só ajudando e trabalhando pelo melhor pelo Piauí dentro do governo Rafael Fonteles. O senhor permanece ajudando aí o Estado a crescer, a melhorar, mas dentro dessa função de secretário. Isso, meu compromisso continua, eu tenho uma palavra dada que seria secretário de Segurança pelos 4 anos. Vou fazer o melhor, diminuir os índices de violência, trazer mais tranquilidade ao povo do Piauí. Então, eu estou muito satisfeito em contribuir dessa maneira e acho que nesse momento, se eu fosse para a política partidária, fosse candidato, com certeza haveria comprometimento desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, é muito tranquilo e o governador aceitou as minhas razões e eu fico feliz de ter meu nome lembrado, mas eu vou me dedicar até o final de 2026 à segurança pública. Vamos separar por partes, né, Tárcio? Nas últimas semanas surgiu novamente o nome de Chico Lucas como essa possibilidade, até pelo protagonismo que a pasta exige de estar na linha de frente, de falar sobre o assunto de forma muito contundente, até nos próprios meios de comunicação, e por ser de confiança do governador Rafael Fonteles. Essa conversa que o secretário falou ontem representa essa negativa momentânea, mas de acordo com o secretário, até o final de 2026, né? Isso mesmo, Lívia. Ele renuncia, ele usou a palavra renúncia. É importante se tratar que nos bastidores era um nome bem cotado para a cadeira de vice e, com isso, ele sai da disputa, um momento importante, um capítulo que nós vamos ter vários, mas um capítulo muito importante se a gente fala em eleição em 2026, em disputa a reeleição em 2026 do governador, um capítulo muito importante, um ativo importante que está fora da disputa. E coloca também em stand-by essa discussão, acredito que pelo menos no primeiro momento, porque na segunda-feira tem uma reunião do governador Rafael Fonteles com o atual vice-governador Temístocles Filho, justamente para, na verdade, essa reunião do governador já aconteceu, e na segunda-feira vai ser a reunião do vice-governador com o MDB. Exatamente. Então, assim, é um alinhamento de estrelas que precisa ocorrer antes de qualquer outra coisa, até para não haver nenhum desconforto dentro da base. Exatamente. Confirmado por Marcelo Castro hoje pela manhã, o MDB se reúne segunda-feira para definir os rumos. E o partido, palavras dele, quer ouvir da boca de Temístocles o que foi dito pelo governador e traçar os próximos passos. Então, momentos importantes em que a definição vai sendo construída. Então, vamos seguir na ideia de degraus, em que primeiro define-se para onde Temístocles vai, qual é o destino do MDB, para depois pensar no vice-petista que vai competir com Rafael Fonteles no próximo ano. Bom, já que você falou do senador Marcelo Castro, hoje, tanto o senador Marcelo Castro como também o senador Ciro Nogueira participaram de uma solenidade, de um evento dentro da PPM e falaram de formas diferentes sobre o mesmo assunto, sobre a mudança do Código Eleitoral e essa possibilidade de reeleição, como que afetaria as eleições do próximo ano e para os anos seguintes também. É uma lógica que foi desenvolvida pelos prefeitos, que o senador Ciro apresentou essa emenda, é que como está zerando o jogo, quer dizer, vai acabar a reeleição no Brasil, então começa uma nova regra. Então, começando uma nova regra, todos, em tese, estariam habilitados a poder disputar o cargo. É nessa base que o senador Ciro apresentou essa emenda, que eu e a Jussara apoiamos. Nós vamos, em 2028,
é a nossa ideia, o que está na nossa PEC, seria a última reeleição para prefeito no Brasil. E em 2030 seria a última reeleição para governador e presidente. Isso nós não estamos mudando. O que está sendo mudado, quer dizer, a intenção de mudar da proposta do senador Ciro Nogueira, da emenda do senador Ciro Nogueira, é que todos em 2028 teriam direito a disputar, uma vez que nós estamos zerando o jogo, estabelecendo uma nova regra. Bom, já se coloca em pontuado, né, Tássio, esse posicionamento do senador Marcelo Castro em relação ao fim dessa reeleição e a discussão de como que o formato eleitoral se enquadra nas eleições que a gente já viveu e que vai viver a partir do próximo ano. Isso mesmo, Lívia. Pontos polêmicos, a emenda do senador Ciro Nogueira permite a prefeitos que já se reelegeram disputar um terceiro mandato, podendo ficar até 14 anos à frente das prefeituras, o que coloca um pouco mais de polêmica neste texto, que já foi aprovado na CCJ do Senado e deve ir a plenário, a PEC. A emenda precisa de uma discussão mais profunda e é isso que os prefeitos estão tentando junto às bancadas. E também, Tássio, o senador Ciro Nogueira, ele apresentou um aditivo para que haja uma possibilidade de uma terceira reeleição. Exatamente. Prefeitos reeleitos ou não poderiam disputar em 2028, como o senador Marcelo Castro explica, o pedágio, a regra de transição é que até 2034 todas as eleições seriam ali unificadas. Com isso, prefeitos eleitos em 2028 teriam 6 anos de mandato, entre 28 e 34. Temos, por exemplo, prefeitos no Piauí que foram eleitos para um primeiro mandato em 2020 e governariam seus municípios de 2020 a 2034. Por isso, essa resistência, prefeitos que foram eleitos atualmente poderiam governar por até 10 anos os municípios. Uma mudança que afetaria diretamente não somente as estruturas democráticas, mas também o funcionalismo público. Não? Exatamente, e a eleição do ano que vem, Lívia, porque prefeitos pensariam 2 vezes em renunciar nestes municípios para serem candidatos a deputado, por exemplo, já que poderiam disputar aí mais 6 anos de mandato. O funcionalismo público como um todo alteraria todo o sistema político, uma mudança profunda no sistema eleitoral. Bom, nós falávamos sobre prefeituras e prefeitos. Tássio, hoje o prefeito Silvio Mendes deu uma entrevista ao Jornal do Piauí em que falou sobre o balanço dos últimos 6 meses de gestão da capital. O prefeito comentou avanços na educação, na infraestrutura e em outras áreas do governo, mas lamentou o cenário das dívidas bilionárias que foi encontrado. O buraco é maior do que eu imaginei. A gente achava que podia equilibrar até dezembro, não vai ser possível, porque a dívida é muito grande. Dívida num período desse, onde a inflação é baixa, a gente não tem como fazer. O que a gente procurou fazer foi, e conseguimos, menos do que precisa ser feito, é reduzir despesa. Nós acabamos com 5 secretarias, criamos 2 por necessidade, mas extinguimos mais de 500 cargos em comissão, mas a economia, a escala é muito menor do que a necessidade. Então, é preciso ter juízo, é preciso que a gente mantenha a escola funcionando, o hospital funcionando, e isso não é fácil. É uma despesa. Só para você ter ideia, a folha de pagamento da Prefeitura de Teresina é um pouco mais de 180 milhões de reais mês. Bom, além disso, também foi falado sobre as 3 CPIs que estão em curso na Câmara Municipal de Teresina e que, querendo ou não, afetam ali o relacionamento do Legislativo com o Executivo Municipal. A gestão não deve ter, né? Seja da própria Câmara, seja do município a quem a gente deve prestar conta e servir. Eu tenho visto com preocupação esses desencontros de alguns membros com questões pessoais, às vezes, até de uma agressividade que eu nunca vi na Câmara acontecer. Eu espero que o presidente Enzo, acho que ele chamou um pouco a razão, que ele consiga parar com esse tipo de comportamento, porque gera um desprestígio perante a própria população, né? São pessoas que têm um mandato, que têm uma missão e têm que respeitar essa missão que a eles foi confiada. Afeta, querendo ou não, o relacionamento, né, Tássio? Isso mesmo, Lívia. Relação difícil, né, entre os próprios vereadores e uma entrevista completa do prefeito no CV Play. Muito obrigada pela participação de sempre, Tássio. Finalmente, sexta-feira. Sextou. Grande abraço a você, grande abraço a todos e até segunda.